tua igreja com autoridade, Pai. Deus querido, opera com as tuas maravilhas e derrama tudo na vida dela. Pai, opera, é o que eu te peço. Já te agradeço em nome de Jesus. E as palmas do louvor ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Livro de Mateus, capítulo 26. Som, aleluia. Glória a Deus. A partir do versículo 36. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Amém? Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome do Glória a Senhor Deus. Jesus. Aleluia. Nosso Deus Santo e Poderoso, Senhor Jesus, Aleluia. nós nunca podemos nos esquecer, irmãos, daquilo que o Senhor Jesus passou lá na cruz do Calvário por amor das nossas vidas. Amém. Obrigada, mãe. Glória a Deus. Atualmente, nós temos visto em algumas igrejas um evangelho moderno que visa mais agradar o homem do que a Deus. E a gente sabe que a palavra de Deus não muda, irmãos. Amém, Senhor. Não existe imodernidade, a porta continua sendo estreita e poucos vão passar por ela, irmãos. E por conta desse modernismo que muitos têm pregado, ainda há muita confusão no que se refere ao que Deus deveria fazer ao homem, com o que o homem deveria fazer a Deus. A palavra do Senhor, ela nos mostra as promessas de Deus a nosso respeito. Porém, a gente não pode, irmãos, tão somente atribuir à oração aquilo que Deus pode fazer para nós. Mas, principalmente, nós temos que entender que a oração significa aquilo que Deus pode fazer conosco através da oração. Amém. É ali que nós nos relacionamos com o Senhor, é ali que nós aprendemos mais dele, é ali que a intimidade do Senhor cresce nas nossas vidas. E nós lemos aqui no capítulo 26, a partir do versículo 38, o Senhor Jesus dizendo assim: Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos,
achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Esse texto, irmãos, ele detalha muito a angústia que o Senhor Jesus ele passou ali no Getsemane. O seu anseio da dor que viria. Ele descreve muito claramente ali a humanidade de Cristo, que mostra, irmãos, que mesmo sendo Deus, Ele não usou seus atributos divinos. Nós lemos no livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Aleluia. mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, Glória a Deus. fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, Aleluia. e morte de cruz. Glória a Deus. Mesmo diante de uma situação de aflição, de medo, o Senhor Jesus escolhe obedecer a Deus, irmãos. Quando ele diz lá no versículo 39, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, irmãos. Em Lucas, no capítulo 22, o versículo 44, ainda falando sobre esse mesmo texto, ele descreve com mais detalhes ali a agonia que o Senhor Jesus viveu naquele momento. Diz assim, lá no versículo 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Glória a Deus. Como é que a gente consegue, né, irmãos, mensurar tanta aflição, tanto sofrimento? E quantas vezes a gente reclama, irmãos, por tantas coisas? E não é somente, irmãos, ali a dor de ser crucificado, mas o Senhor Jesus naquele momento, ele carregava também o peso do pecado do homem que estava sobre ele. Glória a Deus. A gente peca todos os dias, irmãos, porque nós somos falhos, nós somos humanos. Mas quando a gente comete aquele pecado que a gente sabe que feriu a palavra de Deus, que feriu o coração de Deus, a gente fica ali tão angustiado, irmão, tão perturbado, que enquanto a gente não dobra os nossos joelhos e não recebe o perdão de Deus, a gente fica aflito. Glória a Jesus. Imagine o que era carregar, irmãos, o peso do pecado de uma humanidade, irmãos. Imagine ali o peso que o Senhor Jesus carregava e estava sentindo. Glória a Deus. Se Jesus é o nosso Senhor, irmãos, nós temos Aleluia. que obedecê-lo em tudo e em todo tempo. Amém. Glória a Deus. Obedecer, irmãos, não só naquilo que é fácil para nós fazermos, mas também nos momentos que nos causa dor, nos momentos de renúncia. Isso é obedecer. E não basta, irmãos, nós conhecemos a palavra do Senhor. Não basta, irmãos, sabermos o que está escrito nela, saber aquilo que o Senhor Jesus nos fala através da sua palavra, mas nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor. Neste mesmo texto, irmãos, nós vemos ainda um comportamento dos discípulos que o acompanhavam. A fraqueza humana, irmãos, que é claramente exposta ali por parte dos discípulos, que nem por um breve momento conseguiram atender a um pedido do Mestre. E não é diferente conosco, irmãos. Muitas vezes, mesmo o Senhor Jesus dizendo que nós temos que ser vigilantes, nós ficamos muitas vezes adormecidos nas nossas situações, irmãos, naquilo que nós vivemos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No mesmo texto de Mateus 26, no versículo 41, o Senhor Jesus diz isso. Em 1 Pedro, no capítulo 5 e o verso 8, o Senhor Jesus diz assim:
Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A entrega, irmãos, ela é algo fundamental na vida de um cristão. O Senhor Jesus, Ele nos ensina isso, irmãos. E essa rendição, essa vontade de estar ali alinhado com a palavra do Senhor, isso deve ser a marca de todo cristão. É isso que deve mover as nossas vidas, irmãos. A renúncia, a entrega ao Senhor Jesus, a cumprir os mandamentos da palavra do Senhor, a fazer aquilo conforme tudo que está descrito aqui no livro dessa lei, irmãos. No livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, o Senhor Jesus diz assim: e chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Oh, glória. Aleluia. Nós podemos sim orar, irmãos, e pedir ao Senhor Jesus aquilo que deseja o nosso coração. Mas nós temos que lembrar que servir a Deus tem regras, irmãos. Não é servir por servir, não é fazer por fazer. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, no versículo 7. A entrega é condição para ser cristão, irmãos. Não importa o que nós venhamos ouvir por aí, aquele evangelho que é tudo fácil, tu venha como está e permaneça como está. Não, irmãos, não é isso que diz a palavra do Senhor. O Senhor diz lá em Lucas, no capítulo 14, os versos 26 e 27. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Está claro, né, irmãos? O Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela tem regras, irmãos. Nada pode estar acima do nome do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda no capítulo 14 de Lucas, a partir do versículo 28, diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer deles, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si? Com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele não disse alguma coisa, irmãos. Ele não disse se nós renunciarmos parte. Ele disse que qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que servir a Deus é só obrigações. Mas que nós possamos compreender, irmãos, que quando a gente chega a esse patamar de renúncia, então a gente pode começar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia. E essa entrega, irmãos, ela torna-se fácil quando a gente conhece o caráter do Deus a quem nós servimos. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que Ele é justo.
Eu sei que Ele é fiel. Eu sei que o Senhor é amor. Eu sei que o Senhor é paz. Eu sei que Ele é longânimo. Eu sei que o Senhor é misericórdia. Então, eu não tenho dúvidas, irmãos, que servir ao Senhor em obediência não me causa dor. Porque ao Deus a quem eu sirvo e conheço o caráter, tem todos estes e outros atributos que um culto não seria possível estar, irmãos. Obedecer ao Senhor Jesus. Vamos lembrar de Abraão, irmãos. Abraão, que realizou a entrega talvez mais dolorosa da sua vida. Quando o Senhor Jesus propõe que ele pegue o seu único filho e entregue como um sacrifício de holocausto. E Abraão, assim que ouve a voz do Senhor Jesus, ele sai com seu filho. E quando ele chega lá no cume do monte, pronto a fazer a sua entrega de holocausto, o Senhor Jesus mostra para ele a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ele proveu o cordeiro para o holocausto e ele manteve a promessa, irmãos. Ele disse a Abraão que daria a ele um filho. O Senhor pediu a ele. Abraão obedeceu. E o Senhor então proveu o cordeiro para o holocausto e poupou o filho que ele tinha dado, Isaque, o seu filho da promessa, irmãos. Pois o Senhor Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, irmãos. Ele jamais tomaria de volta algo que ele prometeu, irmãos. Mas o nosso coração, aleluia. Mas em nosso coração, irmãos, a promessa não deve ser maior que a obediência. Nunca, irmãos. E Moisés, irmãos, eu amo a história de Moisés, irmãos. E a gente se lembra daquele bebê tão pequeno que foi posto dentro de um cesto ali no rio, porque era um mandamento do rei matar todas as crianças nascidas naquela ocasião. E a sua mãe então coloca Moisés ali dentro daquele cesto e coloca ele ali naquele rio, irmãos, crendo que Deus iria cuidar do seu filho. Isso é confiança, irmãos. E assim o Senhor Deus fez, irmãos. Quando a filha de Faraó encontra aquele menino, o toma para si, e ainda a mãe de Moisés passa a amamentá-lo. Deus é perfeito, irmãos. E isso aconteceu, aleluia. Porque o Senhor é bom, irmãos. Porque o Senhor cuida dos seus. Eu não sei, irmão, se você consegue entender aquilo que eu estou tentando compartilhar aqui com você. Todos sabem que eu sou professor, irmãos, e eu posso dizer o quanto é difícil ensinar alguém. Muito. Porque tem coisas, irmãos, que só podem ser ensinadas quando há maturidade. E o aluno, ele só aprende à luz da maturidade. Quando ele não tem maturidade para um determinado conhecimento, ele nunca vai desenvolver aquela habilidade. Não significa que um seja melhor que o outro, porque muitas vezes os pais comparam os filhos, mas não é isso, irmãos. Se não há maturidade, não há aprendizagem. E conosco, irmãos, não é diferente. O Senhor Jesus, Ele passa tentando nos ensinar em todo o tempo, irmãos. E muitas vezes a gente não entende, a gente não está pronto para aquilo. E a gente não recebe aquilo e a gente não entende nada, porque a gente não está pronto. Mas o Senhor está sempre ali, irmãos, nos ensinando em todo o tempo, irmãos, com todo amor. E quando nós amadurecemos, irmãos, então nós somos capazes de aprender e entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas vezes a gente se queixa e acha que a gente precisa daquilo para agora, mas não é tempo, irmãos. E se não é tempo, o Senhor não vai prover.
O Senhor não chega atrasado, irmãos. Nunca. Nada na nossa vida é por acaso, irmãos. Creia isso, entenda isso. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, ao Todo-Poderoso, aquele Deus que é perfeito, irmãos. Que diz lá na sua palavra que pode uma mãe, todavia, se esquecer do filho. Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal ao nosso respeito, para nos dar o fim que esperais, irmãos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Ele faz, irmãos, Ele faz na hora certa. Ele é poderoso, irmãos. Ele é grande, Ele é justo, Ele é fiel, irmãos. Aleluias. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele tudo fará, irmãos, em todo o tempo. Aleluias. Livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, irmãos, é que a entrega também é algo que se aprende, irmãos. Ele disse que aprendi a contentar-me com o que tenho. Posso estar abatido, também ser ter em abundância. Ele sabe, pode todas as coisas, porque o Senhor nos ensina a cada situação, irmãos. Quantas e quantas situações nós passamos, quantos testemunhos da glória do Senhor, da provisão, do amor de Deus nós temos. Quantas vezes, irmãos, quem de nós nunca ficou desempregado e viu a provisão de Deus chegar na nossa casa, irmãos? Quantos de nós, irmãos, não vimos a mão forte do Senhor em todo o tempo, em algo que nós nem imaginávamos? O Senhor diz que aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, essas são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, irmãos. Aleluias. A entrega é algo que se aprende, irmãos. Por isso o Senhor Jesus vai nos permitir passar por muitas situações para que possamos aprender a viver a entrega. Lucas 14:33 diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E porque Ele nos ama, irmãos, Ele nos ensina. Eu não sei, irmãos, aquilo que você precisa entregar ou o quanto você precisa entregar, mas que nós possamos compreender, irmãos, o quão é importante essa entrega, irmãos, e corresponder ao coração do Senhor Deus, do Senhor Jesus nas nossas vidas. Que nós possamos crescer, irmãos, honrar o Senhor e entregar a Ele sempre, 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 sempre. Disse o Senhor Jesus em Mateus 19:21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. E para encerrar, Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que o Senhor Jesus possa falar melhor das nossas corações.